Então, o primeiro exercício que nós temos aí é o seguinte, ó. Pode parecer que o que tem a ver com matemática financeira? Tem. Calcular a taxa de crescimento é um problema de taxa financeira, é um problema de progressão geométrica, progressão aritmética, no caso do juros simples, certo? Ó, o Produto Nacional Bruto, o PNB do Brasil, certo? Produto Nacional Bruto de um país qualquer do Brasil não, né? Cresceu 200% em 10 anos. Qual foi a taxa de crescimento anual? O que, que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó, você tem um PV, um valor qualquer aqui, valor presente, que era tanto aqui, certo? Era tanto aqui, e depois ficou aqui 200 vezes maior. Então eu peguei e multipliquei né? Multipliquei por, no caso aqui, 3, né? 3 VP, certo? Aumentou. Então aumentou aqui, ou seja, a taxa de crescimento que eu apliquei aqui foi igual a 200%. Aí nesse caso aqui, em 10 anos, ou seja, no período. No período, certo? No período. Ele saiu de 100 para 300, certo? Aumentou 200%. Daqui para cá tem 200%, beleza? Mas e período a período? E período a período? Isso significa ganhar o quanto? Crescer quanto a período? Só um pedacinho daqui, ó. Significa o quê? O I ao ano é o quê? Certo? Então, essa que é a lógica aqui. Certo? Que a gente está aplicando. Você poderia resolver esse exercício a partir dessa fórmula aqui, ó. Daria para resolver esse exercício dessa forma. A partir dessa forma. Porém, a gente já tem, né? Já tem um que a gente faz direto, que no caso é a fórmula da taxa equivalente aqui, ó. Essa fórmula da taxa equivalente fala que o I Q, né, é igual a 1 mais I eleva ao Qzinho. A grande questão aqui é achar o Qzinho menos 1. Nesse caso aqui, o que é o Qzinho? Ora, eu tenho um período maior de 10 anos e quero saber qual que é a taxa dentro do período menor, que é 1/10 desses 10 anos. O período aqui, o Qzinho aqui, ó, não é 10, é 1,10. O que que é 1,10? Nada mais é do que 1 dividido por 10. Então, nós temos aqui, né, 10 anos, 10 anos, certo? Isso equivale a 0,1 ano a cada 10 anos. Aí eu não sei se é 1/10, eu não sei se é 10. Aí a gente pode usar um outro raciocínio, que é o raciocínio que eu desenvolvo com vocês lá no vídeo, né? No vídeo do Moodle. Ora, eu não sei se é 1/10 ou é 10. A razão de períodos, eu sei. Por exemplo, se eu estou falando e transformando trimestre para o ano, eu sei que 4, certo? 4 trimestres dentro do ano. Se eu estou falando em mês, mês para ano, 12 meses dentro do ano. Isso eu sei. Se estou falando bimestre, 6 bimestres dentro do ano. Isso eu sei. Mas eu não sei se é elevado a 6 ou a 1/6. Ora, simples, velho. Simples. Você tem um período maior, né? Você tem um período maior. Você quer transformar para um período menor, então tem que diminuir, né? Se tem que diminuir, lá no juros simples a gente dividia, né? Certo? Aqui que a gente está falando de juro composto e a gente está levando ao expoente, o Qzinho aqui, para ele diminuir, o Qzinho tem que ser menor do que 1, não é? Tem que ser menor do que 1. Se eu estou falando em bimestre ao ano, elevar a 6, o que vai acontecer? Elevar a 6 vai aumentar o valor, não vai diminuir. Então, vou levar o quê? A 1/6, a um número menor que 1. Então, a gente pode usar esse raciocínio. Eu não sei se eu elevo a 6 a 1/6. Uso o raciocínio, né? Eu não tenho a taxa aqui que é 200% em 10 anos, né? 200% em 10 anos. É em 10 anos. Eu não quero achar ao ano, então tem que diminuir. Se tem que diminuir, o Qzinho aqui tem que ser um número menor do que 1. Então não pode ser 10. Só pode ter sido o quê? 1/10. Certo? Então a gente pode desenvolver esse raciocínio caso a gente tenha essa dúvida. Do contrário, aplica a fórmula, né? Então eu tenho que Qzinho é 1/10. Basta usar aqui, ó. IQ é igual a 1 mais
200% nada mais é do que 2, viu? Põe em decimal. 1 mais 2 eleva ao quê? 1 sobre 1 10 avos, né? Ou seja, elevado a 0,1 menos 1, certo? Então, assim, essa seria a conta a ser feita caso a gente fosse fazer algebricamente. Nesse caso aqui, se eu tiver com Excel na hora, HP, doc, tanto faz, né? Científica também, dá para resolver essa conta aqui. Eu acharia aqui um I ao ano de. Aqui está 11,61 aproximadamente, que é a mesma coisa, né? De 11,61% ao ano. O que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte. Nós estamos falando aqui, ó. Deixa eu sumir aqui, ó. Nós estamos falando aqui. Se eu tenho o produto que era 100 na data zero, eu apliquei aqui uma taxa de 11,61%, né? Ele foi de 100 para 111,61. Eu apliquei outra taxa de 11,61%, né? Ele foi para um tanto aí mais, né? 122 nos quebrados e tal. E assim por diante. Até chegar a quanto? Até chegar a 300, né? Depois de quantas aplicações de 11,61 ele chega a 300? Depois de 10 aplicações de 11,61. Então veja, não é igual ao juros simples. Não basta pegar 200% e dividir por 10. Porque se fosse assim, daria quanto? 20%, né? Em juros simples, ok, 20% ao ano. Mas no juro composto, como é juro sobre juro, é 11,61%. É por isso que a taxa proporcional não é a mesma que a taxa equivalente aqui no juro composto. Certo? Então, esse é o raciocínio por trás. Entendeu esse raciocínio? Né? Meio caminho andado já. Porque a conta para fazer algebricamente no HP ou no Excel é tranquilo, né? E por que o importante é entender o raciocínio? Por que o importante é entender o raciocínio? Ora, é porque é o seguinte, esse é um caso típico, esse problema aqui, né? É um caso típico, né? É que eu gosto de comentar e frisar que para ele estudar, né, para os alunos que ó, a HP não resolve seu problema sozinho, meu. Não adianta. Se você conseguiu entender essa lógica aqui, esse raciocínio, e consegue resolver essa conta na HP no Excel, porque você entendeu o problema. Por quê? Porque na HP no Excel não existe fórmula de taxa equivalente. Não existe fórmula de taxa equivalente. Ou você vai ter que fazer algebricamente mesmo no Excel, algebricamente mesmo no HP. Tem como você usar as funções financeiras da HP, as funções financeiras do Excel para resolver? Tem, mas para isso você tem que ter entendido o problema, certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Então vamos pegar aqui o mesmo exercício. Se eu quisesse, por exemplo, né, fazer esse exercício aqui, eu teria que pegar a fórmula lá né, da taxa equivalente, que é essa aqui, e resolver ela de forma algébrica mesmo, né? Então eu tenho aqui que o I é igual a 200, vou colocar aqui porcentagem, 200%. Eu tenho que o Q, eu tenho que saber qual que é o Q, a HP o Excel não vai calcular para mim, certo? Que é 0,10, beleza? E posso resolver aqui, né, achar qual que é, podemos achar aqui qual que é o I ao ano, já que eu tenho os 200% aqui. Vamos colocar aqui, ó. É bom frisar em 10 anos. O que eu quero, eu vou colocar aqui embaixo mesmo. O que eu quero é o I ao ano. É isso que eu quero. Simplesmente posso aplicar a fórmula. Né? Igual a 1 mais 200%. Tudo isso eleva, né? Aí o circunflexo aí, vocês que sabem de programação, sabem mais do que eu, né? Circunflexo significa potência, enfim. Eleva ao quê? Posso colocar em parênteses ou não, tanto faz. A ponto 5 menos 1. Certo? Que deu aí, coloca em porcentagem. Mais duas casas, deu um 11,61%.
Então veja bem, eu usei simplesmente álgebra para resolver o problema, né? Usei a álgebra. Poderia ter feito de forma diferente? Poderia. Poderia resolver via funções financeiras? Poderia. Mas se você sabe montar isso aqui é porque você entendeu muito bem o problema. Você entendeu que a HP, o Excel, não tem a solução toda para você. Você tem que saber montar o problema para resolver o que se pede. Por exemplo, se você sabe que você tem, né? Você sabe que você tem aqui, por exemplo, um valor, né? Que ele vale numa data zero qualquer. Valor presente. Vale 100, certo? Vale 100. 100. Depois, no futuro, ele vai valer 200% a mais. O que é 200% a mais? Ora, é 100 mais 200%. Seria quanto? 300? Então você sabe que daqui para cá, de 100 para 200, variou. 100 para 300 variou exatamente quanto? 200%. Só que essa variação de 200% é no período total. Você quer saber em cada fração de 10 períodos. Então, o N aqui, ó, o N é igual a 10. Por exemplo, aqui 10 anos, né? 10 anos não, né? No caso, 10 anos. 10 anos. Certo? É isso que você queria. Beleza? Então, o que você pode fazer? Não, quero usar as funções financeiras da HP para resolver o problema. Ora, dá para eu fazer. Dá para fazer. Posso pegar isso aqui, ó. Então, quer dizer que a taxa, o I ao ano, eu poderia resolver via funções financeiras. Poderia pegar aqui, ó. Poderia pegar aqui. Deixa eu ver aqui alguém. Ah, tá. Não tô mostrando, né? Eu tenho que tirar, gente. Eu tenho que tirar. Gente, Deus, foi mal. Desculpa aí. Vamos fazer tudo. Vou mostrar tudo. Vou apagar tudo que eu fiz aqui. Meu Deus do céu. Mais uma perda de tempo aqui. Vou tirar esse modo estúdio aqui do EBS, que todas as vezes eu confundo. Todas as vezes eu confundo. Tirando o modo estúdio do EBS. Nunca mais vai acontecer agora. Achei que ia ser uma mão na roda esse modo estúdio. É só é, me complicou. Eu acho que é a segunda ou terceira vez que acontece isso. Nunca mais agora. Oh, obrigado, Rick. Se não fosse aí, a gente tinha tocado o barco desse jeito. Volta tudo. Fiz tudo certo, gente. Tá tudo certo, tá tudo certo. Mas agora vamos fazer tudo de novo. Então, no Excel, como em qualquer outra é, exercício de matemática financeira, tem duas, três formas de resolver diferente. Você poderia simplesmente resolver de forma algébrica do jeito que a gente fez lá no quadro, né? Simplesmente aplicando a fórmula, certo? Então você tem aqui, por exemplo, que o I, no meu caso aqui, é 200%. 200%. Isso em 10 anos. Em 10 anos. Você tem que o Qzinho que eu quero. Aí você tem que saber, não adianta que o Excel não vai calcular isso para você, né? Que é ponto 10. A partir daqui é raciocínio. E eu poderia simplesmente achar o IQ, né? O I equivalente, que no caso aqui é ao ano, de forma algébrica no Excel. Então, simplesmente aplicando a fórmula. 1 mais 200%. Ela é a circunflexo aí, é programação, vocês sabem disso, né? Exponenciação, o circunflexo. Eleva a ponto 10, tá aqui, menos 1. Beleza. Tá aí o cálculo de forma algébrica. Ah, professor, mas não quero de forma algébrica, não. Quero aprender as funções financeiras. Aí que tá, não existe funções financeiras para isso. Não existe função financeira no Excel e nem na HP para resolver essa questão. Para você conseguir fazer isso aqui via funções financeiras no Excel, no HP, é porque você tá bom. É porque você está entendendo o problema. Você está entendendo a situação. Certo? Como que nós resolveríamos via funções financeiras aqui? Vou ter que enganar o americano aqui ou enganar o japonês na HP, né? Eu vou ter que enganar de que jeito? Vou falar o seguinte, ó. O meu PNB, no caso, o meu Produto Nacional Bruto, numa data qualquer é 100. Por exemplo, ele cresceu no futuro, né? Cresceu no futuro e foi para quantos? 300. Cresceu exatamente daqui para cá, quanto? Vamos colocar aqui, deixar frisado. Cresceu exatamente daqui para cá
cresceu exatamente 200% em todo o período, certo? Então, beleza. E esse valor aqui é o N. N é igual a 10 anos. Então, você pode usar um artifício aqui de achar uma taxa, né, de uma forma indireta. Como que você faria isso? Ó, colocaria aqui, ó, I ao ano é igual a. Como você faria esse cálculo? Via taxa, ó. Via função taxa. Igual taxa. Qual que é o número de períodos que tem no período todos? Tem 10 períodos ao longo de 10 anos. Ou seja, 10 anos tem 10 anos. Certo? 10, tá aqui. Ponto e vírgula. Pagamento não tem, né? Ponto e vírgula. VP é o quê? VP pode colocar menos aqui ou no FV, no VF, tanto faz. Pode colocar aqui positivo e no valor futuro coloca negativo, ponto e vírgula menos 300, certo? Então o que eu estou falando aqui? Estou falando o seguinte, ó. Sai de 100 para 300 equivale a ganhar quanto a cada 10 períodos, a cada razão de 10 períodos, certo? Aí a gente vai achar o mesmo valor, como vocês podem ver aqui, né? Basta colocar aqui mais duas casas. Então vejam bem, se vocês resolveram fazer dessa forma, é porque vocês estão entendendo a situação. Aqui a gente só fez do jeito que a gente fez no quadro, né? Que é aplicação de fórmula, certo? Então, se vocês usaram a função taxa aqui, é porque vocês entenderam o problema, entenderam o que está acontecendo aqui, né? Na HP, viu? Na HP é a mesma coisa. Na HP, ou é via álgebra, né? Via álgebra, e aí na HP seria simplesmente desenvolver a equação lá, I q 1 mais I elevado a q menos 1. Na HP tem como elevar a q aqui, ó. Você tem aqui essa função y, tá vendo aqui, ó? Função y eleva a x. Tem como. Se o x aqui é raiz quadrada, tem como também. G aqui, raiz quadrada, certo? Então dá para fazer via álgebra na HP também. Ou também pode fazer desse jeito aqui, né? Pode colocar as funções financeiras. Pode colocar aqui 100 CHS, por exemplo, IPV. Tanto faz se aqui é CHS ou outro que é CHS, o FV, né? 300 FV. 10 N. E puxa o quê? Puxa o I que eu quero, né? 11,61. Beleza? Então, vejam bem, para você resolver via funções financeiras, você tem que entender tem que entender o problema. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Então o exercício primeiro que eu discuti com vocês aí, ele tá resolvido. Agora nós vamos para... Aí agora não tem erro, porque eu sei que só tem uma coisa na tela aqui, né? Vamos para o outro exercício. Alguém tem alguma dúvida aí? Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver aqui, tranquilo. Beleza. Esse exercício também é tranquilo, ele é fácil, tu acha que até se brincar é repetitivo? Eu acho que não, né? Não, é outra forma. Mas o que é importante frisar aqui, que tá aqui, ó, convenção exponencial. Quando eu estou falando de convenção exponencial, é porque muitas vezes a gente vai ter que fazer conta em que o n é não inteiro, viu? Não inteiro. Deixa eu colocar aqui, deixa na tela mais tempo, né? Então, vai fazer conta que o n é não inteiro. O que é não inteiro? Não inteiro é que um número, né? 1,5, 2,2 e assim por diante. Quando eu falo que eu tenho que aplicar a convenção exponencial, é que nesse quebradinho aqui, ó, 1 mais 0,5, nesse quebradinho aqui também, vale o juro composto, certo? Vale o juro composto. Porque pode ser que você aplique juro composto num período inteiro, né? Inteiro, e não aplique aqui, né? Aqui por exemplo, é juros simples. Mas quando eu falo que a convenção é exponencial, o que acontece na prática é que juro composto em tudo. Isso aqui é importante quando a gente está resolvendo via álgebra, no caderno, alguns livros didáticos mostram formas diferentes de calcular, mas quando a gente está fazendo a conta no Excel,
não é importante, porque o Excel ele já vai fazer a conversão para mim automática, certo? Na HP tem um porém. Na HP ela faz automático? Faz, tem como eu configurar para fazer. Ela só vai dar pau e não vai ter como calcular e eu não posso confiar quando eu estou pedindo, por exemplo, o N. Aí sim tem um probleminha aí. Que eu acho que tem um exercício aqui que a gente vai mostrar para vocês, certo? Mas enfim, quando eu falo de convenção exponencial, para nós que estamos resolvendo aqui no Excel, estamos, né, com o Excel do lado para resolver as contas, não é tão importante, porque ele vai fazer a convenção automática para mim. Agora, se eu estivesse em sala de aula, fazendo isso em mãos, né, mostrando como calcular, e muitas vezes de forma separada o período inteiro, mais o período não inteiro, aí seria mais importante. Beleza? Então vamos lá. Um investidor aplicou 5.000 por 30 meses. O que é importante mostrar aqui? É que, ó, 30 meses. 30 meses é o N, certo? A taxa de 10% ao ano. Então, a taxa está ao ano e o N não está ao ano. E se eu for converter ao ano, vai dar um período não inteiro, certo? É isso aqui que eu tenho que frisar. Então, eu tenho aqui o N, né? O N. E tem aqui o I. Tem o I. O I está ao ano. E também, né, tem aqui se o investidor aplicou, é o valor presente. É o meu valor presente, VP. E o que eu quero saber, né, o que eu quero saber aqui é o montante. Qual que é o montante recebido por ele? Quer saber qual que é o valor futuro. Então dá tudo a entender que eu vou ter que usar essa formulinha nossa aqui. Certo? Valor futuro igual valor presente. Até aí não tem nada de novidade. Ó, valor futuro que eu quero saber é igual ao valor presente, que é quanto? 5.000. Tranquilo. 1 mais I. O I o que tá o ano? 0,10. Tranquilo. Beleza? Agora o N aqui, ó, que é 30. Esse N aqui está em mês e aqui está o ano. Então eu tenho que converter para a mesma periodicidade. Para eu converter esse número aqui para a mesma periodicidade, transformar o N para ano, eu teria que dividir por 12, beleza? Só que quando eu divido por 12, vai dar um período não inteiro. Algebricamente, resolvendo na HP algebricamente e no Excel algebricamente ou via funções financeiras, não tem problema. Belezinha, dá para resolver tranquilo. Certo? Esse número aqui dá 30, eu não fiz aqui, vai dar um valor, né? Acabei não fazendo aqui, é igual a 30 dividido por 12, 2,5, né? 24 é óbvio. 2,5, isso aqui é 2,5. 2,5 anos. Beleza? 2,5 anos. E aí, para resolver isso aqui, tranquilo, né? Basta eu pegar no Excel, aplicar a fórmula ou usar a função. Nesse caso aqui, eu tenho um valor de 6.345,29. Tá? Então, como que eu fiz essa conta aqui? Como que eu fiz essa conta? Vamos lá para o Excel, então. Agora não tem pedido, que eu estou vendo aqui. Opa, deixa eu abrir o Excel que está fechado. Aqui. Vou abrir uma outra planilha aqui. Aumentar mais para vocês enxergarem. Beleza? Então, como que eu resolveria o problema aí? Olha, colocando os valores aqui, ó. VP, né? VP é igual a 5.000. Eu tenho que o I é igual a, vou colocar aqui em porcentagem, porcento, 10 ao ano, né? O N aqui é quanto? O N eu posso colocar aqui, ó. Eu sei que é 30 meses, sem problemas. Eu vou fazer conversão depois. Então, posso simplesmente usar a função financeira aqui, ó. FV é igual a... Qual que é a função financeira? FV, ó. Gente, já pedi desculpa você, tem que pedir de novo, né? FV é o do inglês na HP, ou Excel em inglês. Aqui é VF. Mas vocês estão entendendo já, né? Que eu troco todas as vezes FV e VF, ou VP e PV, toda hora. Enfim, trabalhando os dois ao mesmo tempo, você fica doidinho. Então, VF, valor futuro, é igual a taxa, tá aqui, ponto e vírgula, número de período, tá aqui, ó, 30.
Não, o I tá o ano e o 30 tá o quê? Tá o mês. Para converter para o ano, tem que dividir por 12. 12 divide por 12. Ponto e vírgula PGTO eu não tenho. Passo, ponto e vírgula novamente. E aí o VP, vou colocar o negativo, VP é 5.000. Para sair o VF positivo, né? Coloca aqui 5.000, fecha. Ah, tem o valor que eu tinha achado lá anteriormente. Certo? 6.345,29. Ou na HP, posso fazer a mesma coisinha aqui, ó. Na HP eu coloco aqui, ó, 5.000. Aqui é PV, né? 5.000 PV. Se eu não coloquei negativo o VF aqui, né? O FV aqui, que é em inglês, vai sair negativo, mas eu sei que se trata de uma saída ou uma entrada, enfim, né? Não tem importância. 5.000 PV, 10 I, né? 10I. E o 30 aqui, e o N aqui, tem que ser o quê? Tem que fazer a divisão, ó. 30, Enter, 12 divide, né? Que eu já sei que é 2,5, vai poder colocar 2,5 N. Aí quando eu puxo o FV, dá o 6.352,50. Tá certo ou tá errado isso aqui? E aí? Aí deu diferente. O que que tá certo e o que tá errado? O Excel ou HP? Ah, professor, eu confio mais no HP. Não, professor, eu confio mais no Excel. Não, e realmente, o Excel é um pouco mais confiável que o HP. Porém, aqui ela consegue fazer o cálculo correto também, viu? Só que você não pediu para ela adotar a convenção exponencial. Você só vai pedir, ela só vai entender que no período não inteiro, ou seja, 2,5, né? No ponto 5 ali também é juro composto, você informar para ela. E como você informa para ela? Você tem que colocar aqui, ó, STO, STO, EEX. Quando você coloca STO, EEX e deixa aí. Né? Se alguém aí que tem HP quer ficar aí com ela e quer usar ela, deixa aí. STO, EEX, note que ficou aqui no visor ó, um Czinho, significando que em períodos não inteiros também é juro composto. Certo? Aí quando você coloca STOEX, ela vai entender que no período não inteiro também é composto. Aí a gente faz novamente. Aí a gente pega, ó, 5.000 PV, 10 I, 2,5, eu já sei que é 2,5, né? N, puxo o FV. Ah, agora deu certo, né? Agora deu lá. Mesmo valor que tinha dado anteriormente no Excel e via álgebra também. 6.345,29. Certo? Então, qual que é a observação importante a ser feita aqui? Quem tem HP aí, ou está usando emulador, enfim, não sei se o emulador fica salvo, não lembro. Deixa eu ver se fica salvo. Saio daqui e vou abrir de novo. Ver se fica salvo aí, no caso, é, na memória o Czinho. Na calculadora normal, eu sei que fica salvo. Ih, deu pau aqui. Não fica salvo. Dei pau o negócio aqui à toa. Ai, ai, ai. Infelizmente foi isso que aconteceu. Deixa eu colocar aqui, ver se vai voltar. Eu lembro que não podia mexer nessa calculadora aqui, que era esse negócio aqui. Vamos lá. Vamos executar ela aqui. Então, no emulador aqui não ficou salvo o Czinho, não. Vai ter que usar todas as vezes. Na HP normal, fica salvo. Deixa eu voltar para o nosso trabalho aqui, que eu acho que depois volta ao normal. Aqui. Não voltou, não. Na hora que for necessário aí eu volto. Vamos lá, então. Beleza. Então, vamos fazer outro exercício. Outro exercício aí. Outro exercício é o seguinte. Cadê minha caneta? Tá aqui. O exercício é o seguinte. Qual é o montante auferido em um investimento de 10.000 por 4 anos e 9 meses
a taxa de 10% ao ano é bem parecido, né? Quando eu falo que a conversão é exponencial, é que no período não inteiro, né? Também é juro composto. É isso. Então, quais são as informações que eu tenho aqui? O montante é o que eu quero, né? VF é o que eu quero, certo? Eu tenho que o investimento aplicado, no VP, é igual a 10 mil, certo? Capital inicial, ponto e vírgula. O N aqui é 4 anos e 9 meses. 4 anos e 9 meses equivale a quantos, né, avos de um ano? Ele equivale a 4 mais 9 dividido por 12, né? Certo? Que vai dar que número aqui? No meu caso aqui, também não fiz essa conta. Eu faço direto na HP, no Excel. É igual a 9 dividido por 12. É uma bobeira essa, né? Cabeça anda ruim. Inclusive, hoje eu tive que ficar fora da tela porque minhas vistas estão embaçando, tô ficando doidinho aqui. Tanto que eu fico na frente da tela. A cabeça tá ruim, viu? As contas que dá pra fazer de cabeça, eu até passando no automático já. É 4,75 anos. E outra informação que eu tenho é que o I é igual a 10% ao ano. Essa é outra informação que eu tenho. Olha, parece que eu tenho todas as informações necessárias para aplicar essa fórmula aqui, ó. E o que eu quero aqui, né, é o montante. Então, beleza, mesma coisa da outra. FV é igual a 10 mil, certo? Multiplica 1 mais I, que é 0,10. E aqui que está a diferença, né? 4,75. Estaria a diferença se eu estivesse fazendo na mão. Por quê? Porque aí, de repente, eu faço essa parte só de 4, faço a outra parte separada para 75. Mas não, como eu estou resolvendo isso aqui no Excel ou na HP, de forma automática sai. O valor aqui é 15.725,89. Ponto 89. Beleza? E como que eu faço isso aqui no Excel? Faço isso aqui no Excel. Vamos aqui, mais uma vez, o meu negócio aqui tá preto. Vou arrumar esse negócio aqui para ficar automático. E HP aqui. Tá. O que eu vou ter que fazer aqui para esse HP aparecer aqui? Eu lembro que da outra vez que eu tive que fazer, eu tive que sair da cena aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir a tela aqui. E papapá, vamos lá. Não deu certo. Não deu certo. Deixa eu sair aqui. Não deu certo, não, pessoal. Então, o que acontece? Aqui eu vou fazer só no Excel com vocês a partir de agora, viu? Infelizmente. Fazer só no Excel aqui. E fazer igual. Senão eu vou ter que fazer igual o Eric fez no começo aqui. Sair e entrar de novamente. Só que aí eu derrubo todo mundo, né? Não vou poder fazer isso, não. Enfim. Dei bobeira de sair aqui da HP e agora ela não aparece. Então, fazer só no Excel não custa nada também. Enfim. Tá na mesma. No Excel, se fosse resolver o exercício, quais são os parâmetros do exercício? Ó, VP, né, vai ser a mesma coisa do outro. VP é igual a 10 mil. 10 mil. Eu tenho a informação que VF que eu quero, né? Então eu tenho a informação do N meu. N meu é o que? O N. N é igual a 4 anos, né? 9 meses. Posso colocar separado assim. E o I é igual a. Deixa eu colocar aqui porcentagem. O I é igual a quantos mesmo? 10%, né? Cadê? 10%. 10% ao ano. Então, eu quero achar o quê? Eu quero achar o VF. VF eu vou fazer via função. É igual a VF, valor futuro, igual a taxa. Qual que é a taxa? 10%. Ponto e vírgula. Qual que é o período?
O período é 4 mais 9 que divide 12, certo? Ponto e vírgula, pagamento não tem, ponto e vírgula, VP, você pode colocar menos aqui para o valor futuro sair positivo. 10 mil aqui. Então dá o valor que a gente tinha apresentado para vocês lá via álgebra. Ok? Então aí nós temos o mesmo resultado. Então beleza, alguma dúvida até aí, gente? Roubando água aqui igual menino, gente. Meu Deus. Beleza, por enquanto não. O Rick falou. Belezinha. Eu até esqueci de ver quantas pessoas tem. Você dá uma facilitada, né? Só 15, hein? Tá, eu tô só ficando cada dia mais sem moral. Ô, facilitada. Isso aí. Então vamos lá, então. Deixa eu ir agora pro quadro. Aí a partir de agora a gente resolve só no Excel mesmo. E até que vai. É bom que vai ter mais rápido, né? Vamos lá. Exercício de 2. Ciência. Eu acho que fica só. Também acho, Rick. Foi muito isso na hora, né? Você mesmo descobriu agora. É isso aí. Beleza. Esquenta não, normal. O pessoal também tá em véspera de feriado também, né? Hoje deveria ser sexta e realmente é sexta. Então, foi o que aconteceu. Hoje deveria ser sexta pro dia pessoal comum e tornou a sexta na faculdade. Então aí o pessoal já emendou já. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá dar uma avançada aqui ainda mais. Uma aplicação em caderneta de poupança rende 500 sobre um capital de 800 em um ano e 3 meses. Qual que é a rentabilidade anual? Então a pergunta aqui, né, é qual que é o I? O que eu quero saber aqui, qual que é o I e no caso aqui é o ano, né? Qual é o I ou ao ano? Esse eu quero saber. Quais outras informações que eu tenho? Rende, quando eu falo que rende, é porque saiu de um valor inicial e ao longo do período eu ganhei aquilo. Então, essa informação aqui é o dos juros. O J1000, que por enquanto não estava nem apresentado aqui, né? Então é 500, o J é 500. E o capital que eu ganhei, 800, que eu ganhei 500, foi 800. Esse capital aqui, né, para mim aqui, lá no juro simples era C, mas para mim aqui é o VP, valor presente, que é 800. E aí ao longo de quantos períodos? Ao longo de N igual a um ano, certo? 3 meses. Um ano, 3 meses equivale ao quê? Equivale a 3 meses equivale a quantos avos de um ano? 3 meses equivale a 0,25, né? Equivale a 1,25 anos. Certo? Basta pegar 3 aqui e dividir por 12 que a gente acha 0,25. 1 mais 0,25, 1,25 anos. E aí eu quero saber, né, a rentabilidade disso aí. Ora, e complicou porque não tem FV. Tem sim, né? Tem sim, né? Qual que é o FV aqui, gente? FV, você tinha 800, ganhou 500, então o FV é quanto? 1.300. Então posso aplicar mais uma vez essa formulinha aqui. O FV é 1.300 igual a 800, que é o capital inicial, 1 mais I é o que eu quero, e aí esse Ninho aqui é 1,25, certo? E aí pronto, acho o I aqui. Se não me engano, na semana passada eu mostrei uma forma de a gente achar esse Izinho aqui, né? Tirar o Izinho aqui. Não é complicado, basta a gente dividir lá, passa dividindo 800, certo? E aí, o que eu vou fazer? Vou tirar a raiz de 1,25. Ai, 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 é isso mesmo, raiz de 1,25. Aí isola o i aqui e, enfim, né? Aí você consegue achar. Mas só desenvolvendo melhor aqui,
A gente vai fazer no Excel, é óbvio, mas resolvendo melhor aqui que a gente tem. Tem o seguinte, ó, 1.300, tudo isso divide 800, é igual a 1 mais I elevado a 1,25. Beleza? O que a gente tem que fazer? Olha, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que tirar a raiz aqui, 1,25, em científico é fácil fazer, né? Na mão é óbvio que é complicado. Tira a raiz aqui de 1,25, aí você zerou aqui, né? Cortou aqui, aí você vai ter isolado aqui 1 mais i. Você passa o 1 lá menos, né? Certo? E aí você achou o i. Então a gente tem que achar a raiz de 1.300 dividido por 800, raiz de 1,25, certo? Então é isso que a gente tem que fazer. E quando a gente faz essa conta aqui, que realmente aí na mãozona fica complicado, a gente tem as funções algébricas do Excel para isso. Nós temos um i aqui igual a, no meu caso aqui, foi 47. Vou colocar já em decimal. 47,46% ao ano, certo? Ao ano. No Excel a gente faria como? Aplicaria as funções financeiras, né? Excel. A gente aplicaria as funções financeiras. Eu colocaria o seguinte. Vamos colocar aqui mais uma planilhinha. Aumentar aqui o tamanho para vocês. Mais visual. O que eu tenho aqui? Ó, tem informação que o juros é igual a 500. Eu tenho informação que o valor presente é igual a 800. Consequentemente, meu valor futuro vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 500 mais 800. Certo? O i é o que eu quero achar, né? Eu tenho n, né? N é igual a 1 ano, 3 meses. Essa conta eu sempre preciso de cabeça, mas de repente tem um que eu não sei. Então, melhor separar aqui. Separou aqui, é o que eu quero. Eu quero o i. Né? E aí o i eu quero achar o que? Ao ano. Então transforma o n para ano. Aí como que eu faço isso? Vou fazer direto na fórmula. Coloca aqui, ó, igual a taxa. Igual a taxa. Número de período é quanto? Ora, é um ano mais a razão de 3 por 12. E aí eu já sei que é 1,25. Ponto e vírgula. PGTO não tem, que é a nova função, né? Eu só vou aprender isso depois na quinta unidade. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Valor presente eu tenho, o valor presente é 800. E o valor futuro eu coloco negativo. Negativo 1.300. Certo? Fechei aqui o parênteses. Olha só o que eu tenho. Eu tenho uma porcentagem, basta aumentar aqui as casas para eu achar o valor exato que eu tinha colocado lá. Que é 47,47 o quê? Ao ano. Sempre é importante colocar ao ano. Beleza aí, gente? Até aí? No Excel é moleza, né? No Excel é molezinha. Babinha, babinha. E vamos lá então. Continuar. Eu tenho aqui o outro exercício. Vou colocar para vocês aqui. Eu não esqueci, não. Vou colocar aqui na lousa primeiro. O exercício aqui é tudo convenção. Quando eu falo convenção exponencial, é porque de repente o n é quebrado, né? O n é não inteiro, aí você tem que adotar a convenção exponencial para resolver. Em sala de aula tem alguns artifícios algébricos que a gente pode facilitar a vida. Alguns livros didáticos apresentam. Como a gente acaba resolvendo tudo no HP mesmo, e aqui no Excel, então nem precisa preocupar tanto. Pode fazer via álgebra aqui no Excel, no funções financeiras, e vai dar no mesmo. Então, vamos lá. Tendo investido 25 mil na Bolsa de Valores, João esperava ganhar 100 mil, 100 mil não, né? 100% ao ano. Qual seria o lucro recebido por ele ao fim de 1 ano e 8 meses, caso essa rentabilidade ocorresse, né? Então, o que nós temos de informações aqui, ó?
nós temos informações que o valor presente, o valor que vai investir é 25 mil, certo? Valor na data zero. Ele quer ganhar ao longo desse período todo aí 100%. O I é 100%, do período todo não é ao ano mesmo, né? Bem otimista. 100% ao ano que ele quer ganhar. E qual o período que ele quer ganhar e vai investir esse dinheiro dele? Um ND é um ano mais 8 meses. Isso equivale, peraí, vou colocar aqui, 8 meses. Isso equivale a quantos anos? Equivale a um ano mais 8 que divide 12, certo? Anos. Que vai dar quanto aí? Nem preciso saber, né? Mas se eu quisesse saber aqui, 8 3 sobre 2, né? Ou seja, 1,666 e assim vai. Certo? Deixa eu colocar aqui. 1, e é uma dízima. Pá, anos. Beleza? Ok. Aí a pergunta que quer saber aqui é o J. Ah, beleza. Não tem fórmula de J não, professor. Ah, como que eu faço? Não, gente. Não tem fórmula de J. Mas eu sei que a diferença do VP para o FV é justamente quem? É o J. Então basta achar o VF e tirar o VP, né? Então posso usar a mesma fórmula. Valor futuro é igual a valor presente 25 mil, multiplica 1 mais I, que a taxa é 1, né? Ponto 1 é 10%. Então é 1 que eleva a quanto? 1,666, assim vai, 7 anos. Aí vou ter um FV. Esse FV meu aqui, vamos supor que eu fiz algebricamente, mas eu vou fazer aqui no Excel, 79.370,05. Olha, essa é a resposta? Não, eu quero o juro, né? Mas eu sei que o juro nada mais é do que o valor montante no futuro, né? Valor futuro menos o valor presente, certo? Então vai ser o quê? Vai ser 79.370,05 menos 25 mil. Que no meu caso aqui, vou colocar um pouquinho para cá, para não pegar na minha câmera aqui, 54.370,05. Essa aqui é a resposta. E na HP não, né? Porque na HP eu tirei ela daqui da tela. E no Excel? No Excel, que eu tenho aqui? No Excel eu tenho a seguinte situação. No Excel eu tenho aqui. Colocar aqui mais um planilhinho para nós. Opa, aumento o tamanho aqui para 250%, que eu acho que fica bom. E vamos mais uma vez colocar aqui os meus valores que eu tenho. O computador aqui ficou lento de uma hora para outra. O que está acontecendo aqui, gente? Continua me ouvindo aí? O processamento aqui, eu acho que deu uma travadinha aqui. Peraí, pessoal. Nossa. Vamos lá. Estamos sim, né? Beleza. Então, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver a manutenção aqui, gente. Deixa eu só ver aqui o desempenho do processador aqui. Ai, não sei o que aconteceu não. Só 17%, tá ok. Tindi, nada. Nada, travou tudo aqui. Beleza, então o que nós temos aqui? Nós temos informação. Nós temos que informação aqui que é o VP, né? O valor presente, o valor investido pelo investidor aí, que é investir 25 mil. Quer ganhar depois de um tempo aí 100%, certo? Ao ano. Então, porcentagem é 100% ao ano. Depois de quanto tempo? O N dele aí é um ano e 8 meses, né? 8 meses. A pergunta aí qual que é o juro. Só que para achar o juro, eu vou ter que primeiro achar o valor futuro. E eu sei que por diferença, né, do valor presente, eu acho o juro. O valor futuro é VF, igual VF, né? Igual VF
abre parênteses aqui, taxa 100%, ponto e vírgula, período, um ano mais uma razão desse um ano, que é 8 dividido por 12, ponto e vírgula, PGTO não precisa, ponto e vírgula, coloco negativo aqui o valor presente, que no caso é 25 mil. Fecho parênteses, aí eu tenho aqui 79.370. Não é o que eu quero é o juro. E o juro eu sei que é VF, né? É menos VP. E nesse caso aqui vai ser o quê? Vai ser 79 mil menos os 25 mil lá. O Excel é a mão na roda para nós, né? Facilita muito a vida, não. Nossa, muito mais fácil. Em exercício, eu estou pensando o seguinte: estou pensando que em exercícios mais fáceis assim, eu vou fazer direto no Excel. Faço no Excel, eu posso até rascunhar aqui também, né? No quadro, que eu tenho, tem como rascunhar aqui no, no Excel. Rascunho aqui, se for coisa mais básica, eu pego e faço direto no Excel. Eu acho que facilita para nós, enfim, vai ser mais rápido para a gente resolver mais exercícios. Enfim, boa ideia. Acho que eu fiz alguns exercícios assim nas aulas dos semestres passados. Vamos lá, até aí, beleza, gente? 20 horas e 7, ó. Então, o negócio aqui tá evoluindo melhor do que eu imaginava, hein? Bem melhor do que eu imaginava. Muito bom. Dá pra gente resolver todos os exercícios. Apesar que os exercícios aqui são bem tranquilos. Ainda bem. Aplicação de fórmula. Então, nós temos aí o próximo exercício. Vamos ver. Nós temos a rentabilidade de uma aplicação é de 25% ao ano. Sabemos que uma pessoa lucrou 980, se ela lucrou, ela ganhou. Então, isso aqui é o juro dela, né? Sobre um capital de 2.500, então esse é o valor investido, valor inicial, valor presente. Pergunta-se quanto tempo. Aí quer saber quanto tempo que o dinheiro foi aplicado. E a rentabilidade, o I de CI foi 25%, 25% ao ano. Ponto e vírgula. Outra informação que o juro que ela ganhou foi 980, certo? Outra informação que o valor presente, o valor investido foi 2.500. E a pergunta aí é qual que é o N, né? N, certo? Esse aqui seria interessante mostrar para vocês HP. Enfim, vamos lá. E aí começar a exponenciar porque eu quero que o N que seja o que ele é. Não quero arredondar ele, quero um N inteiro, certo? Então vamos lá. Eu não tenho valor futuro. Tenho, hein? Valor futuro nada mais é do que a soma, né? Isso aqui, ó. Somando isso aqui, eu tenho o valor futuro, que nesse caso aqui é quanto? 3.480, certo? Então, o valor futuro, que é 3.480, é igual a 2.500, que multiplica 1 mais a taxa eu tenho, que é 0,25. O N é o que eu quero saber. Aí, como que eu faço isso? Passo dividindo lá, né? Eu tenho 3.480, divide 2.500 é igual a 1,25, que eleva a N. Aí, para facilitar a minha vida, como que eu faço? Aplico o ln aqui, aplico o ln aqui, para quê? Para descer aqui e derrubar o n, né? Aí, quando eu aplico o ln aqui e isolo o n, o que que eu tenho? Eu tenho que o n nada mais é do que o ln de 3.480 dividido por 2.500, tudo isso dividido por... Não, pessoal, não adiantou não, é viagem mesmo, né? Não troquei para vocês aqui o valor também aqui o quadro aqui também, né? Não troquei, foi mal. Mas o processo aqui, ele né, a aplicação da fórmula. Deixa eu só colocar aqui. Então, vamos fazer diferente, né? Vamos lá.
Foi vou desenvolver tudo novamente. Eu achei que no caso é o modo estudo, mas não, é o voar mesmo, é cabeça ruim tá aqui hoje. Tô achando que a partir de amanhã eu não vou ficar numa tela até segunda que vem, viu? No Cada 10, 12 horas na frente do computador todo dia. A cabeça tá fundindo já. Cabeça ruim mesmo. Vamos lá, deixa eu apagar aqui e fazer novamente, porque não estava no vídeo o que eu estava fazendo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. A rentabilidade de aplicação é 25%, então é o meu I. O I é 25%. Tranquilo? Aliás, esse exercício aqui, ó, a gente pode fazer direto no Excel, quer ver? Ó, a gente pode fazer direto no Excel. Do jeito que eu falei anteriormente, quer ver? Nós temos aqui, Excel. Então, o que nós temos aqui, ó, as informações que eu tenho. Informações que eu tenho é o seguinte: se eu fosse fazer isso aqui via álgebra, né? Eu tenho que valor futuro, valor presente é igual ao que? 25 mil, beleza? Eu tenho que o meu I é igual a 25% ao ano, tranquilo? 25% ao ano. Eu tenho que o lucro, ou o juro, no caso, que a pessoa ganhou é 980. Então, quer dizer que o valor futuro é quanto? O valor futuro é 2.500 mais 980. Então, o valor futuro é 3.480. E o que eu quero saber é o N, né? Mas, a partir dessas funções aqui, eu tenho o VP, tenho o VF, tenho o I. Então, a diferença aí, ou seja, a única coisa que falta é o F, é o N, né? Então, VF é igual a VP 1 mais IN, que é o que eu quero, certo? Então, se eu colocar isso aqui, se eu fosse resolver isso aqui via na mão mesmo, seria o quê? 3.480 é igual a 2.500, que multiplica 1,25, que é 1 mais 0,25, elevado a n. E aí a grande questão que nós temos aí é que agora eu tenho que derrubar esse n aqui, ó. Como que eu derrubo esse n para cá? Olha, eu aplico o ln aqui. Aliás, é melhor a gente primeiro fazer o seguinte, né? Melhor a gente primeiro, antes de mais nada, melhor a gente descer esse aqui primeiro. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar aqui, ó, 3.480 que divide 2.500 é igual a 1,25 n. Agora sim, aplico o ln aqui, aplico o ln aqui, aí sim eu pego e derrubo o n aqui, ó. Derrubo o n aqui, isolando o n, eu tenho que n é igual a ln de 3.480 dividido por 2.500, tudo isso dividido por ln de 1,25. Aí eu posso achar simplesmente via álgebra aqui no Excel, de forma direta. Tá? Então, já sei que a conta é essa, né? Então, o n vai ser o quê? Olha só que belezinha. O n vai ser o quê? Isso é igual a ln, tem a função ln, igual a... aí eu não coloquei nada aqui, né? 3.480 que divide 2.500. Tudo isso separa, divide o quê? ln de... não foi bom aqui não, né? Porque aqui não vai dar para vocês verem. Posso colocar aqui, ó. N vai ser igual ao quê? Eu já sei qual que é a função. Então, eu posso simplesmente colocar aqui, ó. Igual a ln, que é 3.480 que divide 2.500, que divide ln de 1,25. Pronto. Vai dar 1,48. Arredondando aí, a 1,48 o quê? Anos. Por que anos? Porque o valor que eu coloquei do i aqui está ao ano. Poderia fazer isso de forma mais rápida? Poderia.
Ah, para que tudo isso então, professor? É porque vai que eu não tenho uma Excel do lado, não vai que eu não tenho HP do lado. Poderia usar a função NPAIR. NPAIR é igual a taxa, qual que é a taxa? Ponto 10, ponto e vírgula, PGTO não tem, ponto e vírgula. Qual que é o VP, professor? 2.500. 2.500, ponto e vírgula. Qual que é o VF? Menos 3.480. Um tem que ser negativo. Fechou, achou. Opa. Ah, não, é aqui. É 25, né, gente? É, né? Eu ponho ponto 10, mas a taxa é disfarce. É ponto 20, é 25, viu? Não sei que onde eu tô pensando no exercício do anterior, que é ponto 10, né? Ponto 25. 25. Então tá aí. Mesmo valor via funções, certo? Ou via álgebra. É desse jeito que a gente calcula o valor dos período. Tranquilo até aí? Beleza? Falando demais, minha garganta doendo. Então, se eu fosse agora, vamos colocar aqui, já deixar preparado para o próximo exercício, mas dessa vez eu vou mudar. Vou colocar aqui no whiteboard. Vou colocar aqui, vamos ir para o quadrinho. Ah, esse aqui é legal, esse aqui é diferente. Esse aqui é interessante, vamos fazer ele. Inclusive, nesse aqui é bom a gente ter em mente essas fórmulas aqui, ó, que não tá na apostila, viu? Essas fórmulas aqui, ó. No fundo é a mesma coisa. Essas fórmulas aqui. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mesmo. Cadê a caneta, gente? Tá aqui. No fundo é a mesma coisa. Qual que é a diferença aqui? Essa fórmula aqui é a fórmula do FV, né? A fórmula do nosso valor futuro, beleza? Fórmula padrão. Essa aqui é a nossa fórmula da taxa equivalente. Mas o que tem diferença aqui? É que de repente pode acontecer na situação, como a gente vai ver nesse exercício aqui, em que a capitalização da taxa não é a mesma da periodicidade da taxa. Então você tem capitalização diferente da taxa. O que eu estou falando? Estou falando que o I é dado, por exemplo, ao ano, mas a capitalização é mensal. O I é dado ao ano, mas a capitalização é diária. Certo? Aí você tem esse termozinho aqui, Qzinho, que a gente chama, que é quantas capitalizações tem dentro do I. Certo? Esse Qzinho aqui é o quê, então? Qzinho aqui, nesse caso aqui, Qzinho é igual a número de capitalizações dentro do I, né? O que é o do I que eu falo? Dentro do período do I, certo? Dentro do I. Aí você tem, então, o desdobramento que as duas outras formas a partir dessa aqui. É óbvio que essas formas aqui não precisa decorar. Se a gente consegue perceber isso, não precisa decorar. Por quê? Vamos ver aqui um exemplo para a gente fixar bem. Então vamos lá. Ó, o que eu tenho aqui? Ó? O Banco Alfa propõe a um cliente a taxa de juros de 40% ao ano. Então nós temos aqui a informação que a taxa de juros do Banco Alfa é 40% ao ano. Então, Banco Alfa paga um I de 40% ao ano. Viu? E essa capitalização aqui, o Qzinho aqui, no Banco Alfa, é 1. É a própria anual mesmo. Ó. Sendo que a capitalização é anual. Então, a taxa está ao ano e a capitalização é anual. Então, o período da taxa e o período de capitalização é o mesmo. Tá? Então, eu não preciso aplicar fórmula nenhuma para saber que o cara, se pegar dinheiro, se aplicar dinheiro no Banco Alfa, vai ganhar 40% ao ano. Certo? O banco paga 40% ao ano e ele vai ganhar 40% ao ano. Porque a capitalização da taxa e o período de capitalização é o mesmo. Certo?
Só que ele tem aqui outra opção, né? O cliente, entretanto, opta pelo financiamento de outro banco. Vamos colocar aqui outro banco. Não falou qualquer, né? Outro banco. O outro banco, o que acontece? O outro banco, a taxa tá? A taxa é 36,5% ao ano, menor do que 40%. Só que a capitalização aqui, ela é diária aqui, ó. Considerando o ano civil de 365 dias. Aí eu afirmei que é para considerar o ano civil. Não é para adotar a convenção comercial de 360. Como detalhe desse segundo financiamento, ou seja, do outro banco aqui, a capitalização é diária. Então, o casinho aqui, ó, não é 1. Ele vai pagar 36,5% ao ano, mas vai ser capitalizado 365 vezes no ano. O Qzinho aqui é 365. E a grande pergunta que se faz é o quê? Qual que é melhor? Opa, aqui não. Voltando aqui. O que é melhor? E aí, o que é melhor? É melhor ganhar 40% ao ano e ponto final, certo? Ou é melhor ganhar 36,5% ao ano, mas com capitalização diária? Para resolver esse problema, poderia resolver por aqui? Poderia simular um valor e aplicar isso aqui. Mas como eu já sei essa função aqui, né, eu posso aplicar essa fórmula aqui para resolver o que se pede. Como que eu vou aplicar essa fórmula? Eu vou achar a partir desse enunciado aqui qual que é o I efetivo, qual que é a taxa efetiva dessa transação. Ele ganha 36,5% ao ano, mas a capitalização é 365 dias. Isso efetivamente é ganhar quanto no período total? Aí eu aplico essa fórmula aqui. E é o que eu vou fazer aqui, certo? Então vamos lá. Então eu, considerando aqui essa fórmula, eu tenho o quê? Ó, o IF, deixa eu colocar aqui outra cor, o próprio branco mesmo. O IF vai ser o quê? O IF vai ser o quê? É o que eu quero achar. IF é igual a, vamos lá, ó, é igual a 1 mais, quanto que é o I? Outra coisa, eu tenho que avaliar só esse outro banco aqui, viu? Não preciso avaliar o outro, porque a capitalização no outro e a taxa é a mesma. Então, basta eu achar o IF aqui e depois comparar o que eu achei aqui com 40, certo? É isso que eu vou fazer aqui, tá? Exatamente isso que eu vou fazer. Então, o IF vai ser o quê? Vai ser a taxa aqui de 0,365. Só que, olha só o que está acontecendo. Só que vai ser capitalizada anualmente, então eu tenho que dividir 0,365 por 365. E depois que eu dividir, eu vou elevar a 365. Tudo isso menos 1, né? Tudo isso menos 1. Essa é a conta que eu faço. Eu pego a taxa que está anual, olha só o que está acontecendo aqui. Ó. Pego a taxa que está anual, divido por 365 dias, então eu vou transformar uma taxa que está ao ano para ao dia, beleza? Certo? Aí depois pego e transformo ela novamente para ao ano, porque eu elevo, né, a 365. Então aqui eu achei uma taxa proporcional e depois fiz o composto dessa taxa proporcional, 365. É isso que está acontecendo aqui. Então quando eu faço essa fórmula, que aí é uma questão só de álgebra, né, gente? Divide por ponto 365, eu sei que vai dar ponto 001. Eleva a 365, aí aplicar álgebra aí, menos 1. Aí esse IF aqui, vou fazer no Excel também, é claro. Esse IF aqui dá, já em porcentagem, 44,03% ao ano. Então, olha só. O Banco Alfa paga 40% ao ano e ponto final.
já que a capitalização dele é só uma única vez no final do período, no final do ano, ok? Agora, o banco, o outro banco aqui, que eu não sei o nome, ele paga uma taxa menor ao ano. Ele paga uma taxa de 0,365, mas a capitalização é ao dia. Quando eu considero que a capitalização é ao dia, no final do ano, você acaba ganhando mais que 40%. Você acaba ganhando 44,03% ao ano. Isso equivale a dizer o quê? Equivale a dizer que o outro banco, né, é melhor do que o Banco Alfa, certo? Então, veja bem, a gente tem que entender isso aqui. Muitas vezes, se vocês quiserem até guardar essa fórmula aqui, não quero decorar, não quero precisar desenvolver esse raciocínio todo aqui, eu quero decorar, então guarda aí, anota aí, porque esse tipo de conta aqui é outro tipo de conta que não tem pronta lá a função no Excel, nem no HP, não, certo? É outro tipo de conta que a gente tem que entender aqui a linha de raciocínio. Se eu fosse fazer isso lá no Excel, por exemplo, né, como que eu teria que fazer? Vamos lá, no Excel. Então eu tenho aqui o Excel, né? Eu tenho informação, eu vou fazer a conta só do outro banco, né? Não vou fazer do banco Alfa. Eu tenho a conta aqui que o I é igual a 36. Aqui eu tenho que transformar por porcentagem primeiro, né? Coloco aqui porcentagem. 36,5. Colocar uma casa a mais aqui para a gente visualizar, certo? E o Qzinho, que é o número de capitalizações, é 365 dias. 365 dias. Por quê? Porque essas informações que eu tenho que saber para aplicar a forma, se for o caso. Ó. Aí beleza, aí eu uso Excel só para aplicar, eu uso Excel só para simplesmente achar aqui via álgebra mesmo, que é igual o quê? Álgebra. 1 mais 365 dividido por o 300, o 0,365, né? Dividido por 365, fecha parênteses, eleva a quanto? Eleva a 365. Tudo isso menos 1. Beleza, pronto, tá aqui. Usei o Excel para fazer a álgebra. Tem como eu usar o Excel, né, de uma forma mais automática via funções financeiras? Mais uma vez aqui, você teria que fazer né, a jogadinha lá do PV, FV e usar a função, por exemplo, taxa, daria na mesma coisa, né? Aqui, por exemplo, a gente teria que fazer, daria para fazer a função taxa, deixa eu ver se eu lembro aqui. Você sai de um, teria como? Não, aqui não teria como não. Essa aqui é a função mesmo, a única coisa que tem de fazer aqui é via função via álgebra mesmo, no Excel. Beleza, gente? Tranquilo? Alguém falou aí? Alguém tem alguma dúvida? Beleza? É outra coisa, né? Sempre importante ao ano. Ao ano. Aqui tem. Aqui todo jeito. Teria como eu usar a função taxa, teria, mas aí daria no mesmo, daria tanta dificuldade quanto, quer ver? Se fosse usar a função taxa aqui, tem a função taxa de juros. É a taxa de crescimento. Daria na mesma, não adianta. Né? Daria para fazer o seguinte: qual que é a gambiarra que eu poderia fazer aqui? Porque, igual eu falei, né? Se você entendeu, se você está fazendo isso que eu estou propondo aqui, é porque realmente você entendeu o exercício, entendeu a lógica de todo o juro composto. Que você poderia fazer aqui? Poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou aplicar uma taxa que cresce a 0,365 dividido por 365 no capital de 100. No final eu vou ter quanto? Pronto, você poderia fazer isso aqui, ó. Olha só o que eu estou fazendo. VF é igual a... Qual que é a taxa que você vai aplicar? Eu vou aplicar uma taxa de 0,365, né? Ou 36,5% dividido por 365, certo? Vou aplicar uma taxa dessa período a período. Qual período você vai aplicar? Vou aplicar em 365 dias, certo? Ponto e vírgula, pagamento você não tem. Você vai aplicar quanto? R$ 1, R$ 100, R$ 1.000, qualquer um que você quiser, 100, tá?
No final você vai ter quanto? Olha só. Aí eu sei que saí de 100 para 144, então cresceu quanto dinheiro? 44,03%. Beleza? Então, se você entendeu, desenvolveu o exercício via se você conseguiu, né, consegue achar a taxa efetiva via funções financeiras no Excel ou na HP, é porque realmente você entendeu o problema. Você entendeu o que está sendo feito aqui. Então aí a gente sabe que eu investi 100, então, né, 100 é mais aqui, a diferença, né, a diferença daqui é mais, né, esse valor aqui mais esse aqui, 44 que é a diferença, aí pode considerar em porcentagem mesmo, é o valor da taxa efetiva. Então seria uma forma de a gente calcular via funções financeiras a taxa efetiva no Excel. Tranquilo até aí, pessoas?